maqueia sure bandeira bianúbia. Ai, tai, tol. E camana e come. Anai omi lá ia ha. Ninaga yo surke la mandala basai. Oh, rabassara barabassuria. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. O poder de vitória, eu desço aqui hoje com os céus abertos pra matar hoje os anjos. Você pode exaltar o nome dele aqui essa noite? Se tem adolescente vivo aqui, exalte a ele, glorifique com força. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Minha gratidão ao pastor José Mário. Obrigado, pastor, por essa honra de estarmos juntos. O Senhor é uma referência para nossas vidas. Obrigado por me receber. O primeiro vice-dirigente, pastor Leonardo Ferreira. O segundo vice, pastor Alberto Marques. Deus abençoe a vida dos pastores que estão aqui, aos líderes, o presbítero Elivelto, o diácono Eric, o diácono Rafael e o auxiliar Felipe Gabriel. Deus abençoe as suas vidas. Eu sou casado com a irmã Thaís. Na verdade, Thaís Moura congregou aqui, pastor. A minha esposa congregou na Rua 11. Congregou aqui, virou uma cantora, começou falou que pela internet viu muitos amigos dela aqui hoje. A gente não veio com ela porque estamos com o bebê. Temos três meninos da Darklésia. É isso mesmo, pastor. É ela mesmo. Então, nós temos 3 filhos, Benjamin com 9, Rubem com 7 e o Daniel com 4 meses. 3 meninos, pastor. Thaís falou que enquanto não vier menina, não vai parar. Peço que os irmãos orem por mim, irmão. Falei, Thaís, como é que vai sustentar isso tudo de menino, Thaís? Ela falou assim, como é que era a tua vida antes do primeiro? Como é que é a tua vida depois do terceiro? Não é melhor? Eu falei, então, Deus que dá, Deus se garante. Aí a gente vai fazer o quê? Botar menino nessa terra, né, irmãos? Quantos acreditam aqui que nasceram para fazer algo especial nessa terra? Quantos acreditam? Eu acredito nisso, eu acredito que todo mundo nasce com uma missão, com uma vocação, com um chamado, mas escute isso aqui, é possível também que você termine a sua vida inteira e nunca descubra o que você nasceu para fazer. Você se aposente, você passe num concurso público e não seja pleno, porque alguém só é pleno quando ele descobre o que nasceu para fazer. Foi por isso que eu escrevi esse livro, O Chamado Irresistível, quando é impossível você fugir de quem você nasceu para ser. Esse livro não é uma mensagem minha, ele não é um testemunho da minha vida, eles são insights, revelações que Deus me deu a respeito de vocação. Quando eu era líder de jovens, eu escutava os jovens falando, como é que eu descubro a minha chamada, pastor? E aí eu decidi escrever sobre isso. Se você quiser, vai estar ali fora, ele custa R$40. É um livro que vai abençoar a sua vida e vai abençoar a minha vida. Esse aqui é do pastor. Obrigado, pastor. Não fique com inveja, tá? Deus abençoe. Tá, e pega a sua Bíblia, por favor. Carta que Paulo escreveu a Filemon. Abra aí, por gentileza. Pastor, pelo amor de Deus, Filemon você encontra Hebreus e volta uma, ou então encontra Timóteo e avança 2. Você encontra Filemon bem ali. Carta que Paulo escreveu a Filemon. Estou acompanhado do meu amigo Davi, diácono Davi, líder de jovens lá de Cordovil, irmãos. Eu saí de lá agora à tarde, arranquei, trouxe ele comigo. É um jovem mancebo com uma promessa enorme. Deus te abençoe, Davi. Bom estar com você. Carta que Paulo escreveu a Filemon. Pastor, só tem um capítulo e por isso nós vamos ler o versículo 17. Versículo 17. Carta que Paulo escreveu a Filemon, versículo 17. Depois esse jovem prodígio aqui do teclado, ele pode me acompanhar? Esse jovem aqui, de... Quantos anos você tem, meu filho? Quantos anos você tem, meu filho? 11 anos. Que Deus faz umas coisas impressionantes, né, irmão? Que coisa linda, que Deus te abençoe demais. 17 diz assim, Filemon 17, portanto, se me consideras companheiro, receba-o como receberia a mim. Se ele te causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Vou repetir. Se ele te causou algum dano ou lhe deve alguma coisa, põe tudo na minha conta. Porque eu, Paulo, de próprio punho escrevo, pagarei. Diga para quem está do seu lado, fique tranquilo.
Está pago. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Meus amados irmãos, Filemão é uma carta incrível, uma carta poderosa, dessas cartas que o apóstolo Paulo escreveu nas prisões. Talvez Filemão seja uma das mais bonitas, porque ela tem beleza literária, uma carta muito bem escrita. Os estudiosos chamam ela de o evangelho dentro do evangelho. E algumas pessoas brincam com o nome Filemão, dizendo que Filemão é o filé mignon da Bíblia, porque ela é uma parte nobre dentro de outras partes que também são nobres. E se você ler, você vai ver que ela é uma carta muito simples. Na verdade, ela é composta só de três personagens, que é um escravo, um senhor e um amigo. Você pode repetir isso comigo? Um escravo, um senhor e um amigo. Você vai descobrir que o apóstolo Paulo, ele é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. Vou repetir para você fixar. O apóstolo Paulo, ele é o amigo que está escrevendo para um senhor falando de um escravo. Então você vai perceber pela narrativa que existe um homem aqui chamado Onésimo. Esse é o nome dele, Onésimo. E Onésimo, ele é escravo de Filemão. E Filemão é amigo de Paulo. Onésimo, escravo de Filemão, Filemão, amigo de Paulo. E por um motivo que eu não sei te dizer qual foi, Onésimo, ele resolveu que ia fugir da casa do seu senhor Filemão. Onésimo não quer ser mais escravo. Onésimo não quer estar atrás das grades. Onésimo não quer estar preso a correntes. Onésimo quer ir embora, ele quer ser livre, ele quer viver a sua liberdade. E ele faz isso, ele foge. Só que a motivação dele em fugir está certa, porque eu acho que ninguém tem que ser escravo mesmo de ninguém. Deus nos trouxe ao mundo para sermos livres. Só que a forma que ele escolheu para fazer isso está errada. E por quê, pastor? É porque ninguém é livre fugindo, não é? Na verdade, fugir não liberta ninguém. Porque libertação não vem quando eu fujo daquilo que me prende. Libertação acontece quando eu obedeço àquele que tem poder de me libertar. E eu não sei se você sabe, mas para ele fugir ele teve que enganar. E liberdade você não ganha enganando. Liberdade você conquista obedecendo. Existia uma lei nessa época chamada Lei dos 7 anos, que dizia, meus amados pastores, que um homem poderia ser escravo de outro homem por 6 anos. Êxodo capítulo 21. E ele, depois de 6 anos trabalhados, ele teria que ser livre, absolutamente livre. Então um homem poderia trabalhar para outro homem durante 6 anos. Mas no 7º ano ele seria livre, ele poderia ir embora. Só que a lei também diz que se porventura esse ex-escravo, depois de ter trabalhado durante 6 anos, ele passasse a amar a casa ou amar o senhor da casa, ele poderia optar por sua livre e espontânea vontade em permanecer na casa do Senhor. Eu estou lhe dizendo que depois de 6 anos trabalhados, se ele amasse aquela casa que ele trabalhou e amasse o Senhor daquela casa, ele poderia optar por permanecer naquele lugar. Se porventura ele optasse por ficar lá, ele deveria passar por um procedimento, ele deveria ser marcado. E é daí que vem a expressão escravo de orelha furada. Porque a marca que ele carrega ia dizer que ele não está na casa por obrigação, mas está na casa porque ama a casa e o senhor da casa. A verdade é que ninguém nos obriga a vir aqui. Ninguém nos obriga a participar de cultos regulares. Ninguém foi na sua casa e disse, vai para a conferência, para o congresso, para a festividade, senão vai te acontecer isso, isso e isso. Não, isso não acontece, isso não é verdade. Pastor, é verdade, ninguém me obrigou a vir aqui. Então por que eu estou aqui? Está aqui porque é marcado. Eu gosto quando Jesus prega uma palavra um pouco mais forte, os discípulos começam a ir embora. E ele diz para os mais próximos, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora também. E Pedro fala uma coisa que só quem é marcado pode dizer, ele diz, a quem iremos nós, se só tu tem palavras
de vida eterna. Eu gosto quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, ele começa, eu, Paulo, e antes dele dizer que é apóstolo, antes dele dizer que é discípulo, antes dele dizer que é escolhido, ele fala, eu sou escravo de Cristo. Pastor, como é que Paulo pode pregar liberdade sendo escravo? Ele está fazendo referência à lei, ele está dizendo, eu sou escravo porque eu escolhi ser escravo. E quando colocaram ele na parede, ele disse, não me inquietes, porque o que eu trago em mim são as marcas de Cristo, ou seja, sou escravo porque quero, prego o evangelho porque quero, e se fui preso, sou preso para a honra e glória do nome dele. Eu vim pregar para uma geração de adolescentes marcados aqui, gente que está dizendo, pode vir problema, pode vir afronta, pode vir pecado, mas aqueles que carregam a marca, não saem da casa e nem da presença do Senhor da casa. Se tem alguém que foi marcado por ele, alguém que foi enxertado no sangue do Cordeiro, alguém que vive a marca de Jesus, já erga suas mãos para o alto, porque aqueles que carregam a marca não saem da presença dele. Onde estão os marcados? Onde estão os transformados? Aqueles que estavam mortos, mas agora estão vivos, aqueles que estavam perdidos, mas agora estão achados, aqueles que iam em direção ao inferno, mas agora receberam uma marca e estão indo em direção à eternidade. Se tem um adolescente, um jovem, alguém marcado aqui, me ajude a adorar ao Rei nessa noite. Pastor, o que aconteceu aqui? Aconteceu que Onésimo fugiu. Eu gosto da história de Jacó. O cara mente para o pai, engana o irmão, foge para a casa do tio. Quando ele chega na casa do tio, ele trabalha 14 anos para casar. 7 anos para casar com a mulher que ele amava e 7 anos para casar com a mulher que ele não amava. 14 anos depois, ele decide voltar para casa para fazer as pazes com Esaú. Quando ele está voltando para casa, ele entra num vale, um lugar chamado Val de Jaboque. Quando ele entra, um anjo entra com ele. Ele agarra o anjo, começa a cantar a música da irmã Cassiane. Que isso, pastor? Já tinha Cassiane naquela época? Tem, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Agarrou ela e falou assim, eu não te largo até você me abençoar. E o anjo está olhando para ele dizendo, rapaz, você não entendeu nada, eu quero mudar teu nome. Está querendo pagar um boleto, eu quero mudar tua história. Está querendo trocar de carro, eu quero te dar um legado. Está preocupado com um probleminha desse tamanho, eu quero dar teu nome à nação, ninguém nunca mais vai esquecer de você. Aí tem uma hora que o anjo cansa e toca na juntura da coxa, e Jacó sai como daquele encontro? Sai como? Mancando não, marcado. Porque toda vez que Deus mexe por dentro, você reflete por fora. Quem olhasse para ele ia dizer, Jacó, está diferente, hein? O que houve? Ele ia dizer, é porque eu entrei no vale e Deus entrou comigo. E quando ele te marca, muda jeito, muda roupa, muda fala, muda geografia, muda amizade, muda a mente, muda o jeito. Porque toda vez que Deus marca alguém, todo mundo reconhece que ele nunca mais será a mesma pessoa. Eu não sei como você entrou aqui essa noite, mas eu sei de uma coisa, vai voltar para casa carregando uma marca tão poderosa que os teus amigos vão saber, os teus parentes vão saber, os teus familiares vão saber aonde você andar, alguém vai dizer, pelo amor de Deus, esse jovem é diferente, você vai dizer, foi Deus que me marcou naquele congresso e muda, eu estou sentindo a presença dele aqui, preciso de alguém para acreditar nessa palavra, eu vim com uma palavra profética para quem tem coragem de receber. Pastor, o que são palavras proféticas? São palavras liberadas do altar, que estão à procura de um coração fértil para ser agarrada, semeada e frutificar em milagre. Então eu vim com uma palavra profética para uma geração de jovens. 2026 será um ano extraordinário de Deus para a sua vida. Se prepare para entrar onde nunca entrou, para falar com gente que nunca falou, para receber telefonema que nunca recebeu, para abrir a tua caixa de e-mail e ver e-mail que você nunca abriu, porque quando uma palavra profética é agarrada na terra, o céu bate o martelo lá e a terra tem que obedecer. Aí se tem alguém que acredita em palavras proféticas, reage a essa palavra aí. 2026 será poderoso. Alguém pode me ajudar a exaltar o nome dele? Pastor, o que ele faz? O que o Onésimo faz? Ele foge. Só que escute, ele quer ser livre. E no meio da prisão, no meio da fuga, ele vai preso. Um homem está fugindo para ser livre. E no meio da fuga ele vai preso. Pastor, ele vai preso aonde? Ele vai preso no mesmo lugar que o apóstolo Paulo está preso. Mesma cadeia, mesmas grades, mesmas correntes. Só que escute, eles estão presos no mesmo ambiente,
mas existe um abismo de diferença entre eles. E qual é, pastor? É porque Onésimo está preso e é preso. E Paulo está preso, mas é livre, né? Porque minha Bíblia diz: onde o Espírito do Senhor está, ali a liberdade. Deixa eu dar mais um exemplo. Atos capítulo 16, Paulo vai preso de novo, só que dessa vez vai preso com Silas, no cárcere inferior, amarrado pelos pés e pelas mãos. Por volta de meia-noite, começa a adorar a Deus. Você conhece o texto? O terremoto cai na prisão, balança o alicerce, quebra as cadeias. Quando isso acontece, o carcereiro que está do lado de fora pega uma espada para se matar, porque ele acha que os presos fugiram. E se os presos fugissem, ele pagava com a própria vida. Então ele pega uma espada para se matar, e quando ele vai fazer isso, ele escuta uma voz que sai de dentro da prisão. O apóstolo Paulo diz: não faça tal coisa, porque ainda estamos todos aqui. Quando ele escuta isso, ele faz uma pergunta que balança a minha alma. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? A pergunta que eu te faço: como é que o carcereiro que está do lado de fora está perguntando o que faz para ser salvo para Paulo que está do lado de dentro? É porque o carcereiro está do lado de fora, mas é preso, e Paulo está do lado de dentro, mas é livre. Quem sabe você não está se perguntando assim: pastor, como é que um terremoto caiu na prisão e ninguém morreu? Já me perguntaram isso, presbítero. Sabe quem? Eu dando aula de EBD na igreja, um adolescente levantou a mão. Pastor, quero fazer uma pergunta. Eu falo, meu filho, como é que um terremoto caiu na prisão, balançou alicerce, quebrou cadeia, quebrou corrente e ninguém morreu? Eu pensei comigo assim: da onde saiu esse adolescente, irmão? Misericórdia. Eu falei: senta aí, não é hora de perguntar não. Irmão, fui para casa pensando nisso, falei: meu Deus, é verdade? Eu estudei na faculdade fenômenos naturais, e o chão que nós pisamos não é chão definitivo. Existem várias camadas de terra embaixo desse chão, e essas camadas são divididas por placas, e essas placas se chamam placas tectônicas. Elas se movem todos os dias, mas elas não fazem movimentos fortes, porque se elas fizerem movimentos muito fortes, elas vão causar um negócio chamado abalo sísmico ou abalo sistêmico. É o nome científico para terremoto. Por quê? Porque a terra treme embaixo, e as placas tremem embaixo e a terra treme em cima. As placas se movem embaixo e a terra treme em cima. Pastor, entendi. Eu continuo querendo saber como é que um terremoto caiu na prisão, balançou o alicerce, quebrou cadeia e ninguém morreu. É porque esse aqui não veio de baixo, né, irmão? É porque quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam presas nos escombros. Quando ele vem de cima, elas são livres. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas não sabem para onde ir. Quando ele vem de cima, ele aponta a direção e diz: é para lá que você vai. Quando o terremoto vem de baixo, as pessoas ficam com medo. Quando ele vem de cima, ele lança fora todo medo. Porque terremoto de Deus não mata, ele dá vida. Terremoto de Deus não destrói, ele reconstrói. Terremoto de Deus não acaba, ele recomeça. Todas as vezes que Deus decide tremer a vida de alguém, ele não quer te matar. Ele quer elevar o teu nível de intimidade, o teu caráter com ele. Se a tua vida está tremida, se o barco está balançando, se algumas coisas estão difíceis na tua mente, os teus conflitos estão tomando conta de você, eu vim aqui te dar uma boa notícia. É Deus querendo levar você para um nível mais alto de intimidade com ele e fazer você viver promessas e sonhos dele para a terra. Será que tem alguém para entender isso aqui hoje? Os terremotos de Deus nunca vão te matar, sempre vão te exaltar. Pastor, vamos lá. Aí ele está fugindo, vai preso com Paulo, mesmo lugar. Olha que trajetória linda. O cara foge porque não quer ser preso, e no meio da fuga ele vai preso. Ou seja, ele foge porque quer ser livre, e acaba sendo preso, e dentro da prisão ele descobre a verdadeira liberdade. Por quê, pastor? Porque nós não somos livres por causa do lugar que a gente está, mas por causa do Senhor que a gente serve. Porque minha Bíblia diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já pensou nessa palavra? Você já pensou por que essa palavra gigante verdadeiramente está ali no meio? Porque se você tirar verdadeiramente, sabe como é que fica o versículo? Se o Filho do Homem vos libertar, você é livre. Não muda o sentido. Você continua sendo livre pelas mãos do Filho do Homem. Mas tem uma palavra gigante, verdadeiramente. Por que ela está ali, pastor? Eu perguntei para Deus, falei: Senhor, por que verdadeiramente está tão grande no meio do versículo? Deus falou comigo: presta atenção, Miguel. É porque tem gente que acha que é livre, mas é presa.
Acha que é livre porque vai onde quer, porque prega onde quer, porque anda onde quer, porque se relaciona com quem quer, porque compra o que quer. Mas quando coloca a cabeça no travesseiro, descobre: estou preso a esse problema, estou preso a esse vício, estou preso a essa dor, estou preso a essa ferida, estou preso a esse maltrato, estou preso a essa decepção. Mas que bom que você veio aqui essa noite. Por quê, pastor? Porque aonde o meu Deus entra, cadeia nenhuma pode permanecer. Eu não sei se você me entende, mas eu sei de uma coisa: Deus não precisa de um culto de libertação para libertar ninguém. Ele precisa de um coração quebrantado e contrito. Aonde tem alguém disponível, a cadeia não vai te prender. Eu preciso liberar isso aqui para alguém. Hoje eu quero declarar sobre este lugar: nenhum adolescente que entrou preso aqui vai voltar para casa preso nos seus pecados, porque a liberdade de Deus chegou nesse ambiente. Eu quero declarar: a partir de hoje, na geração de jovens e adolescentes de Caetés, serão verdadeiramente... Tem alguém para me ajudar a adorar a Ele aqui? Onde estão os livres? Só os livres, aqueles que estão libertos, aqueles que estão dizendo: pastor, eu abandonei o mundo, eu sou verdadeiramente livre. Estou sentindo a presença dele. Ok, vamos avançar, eu estou chegando lá já. Aí ele tá preso. O apóstolo Paulo prega para ele. Eu imagino a conversa, né? Vem cá, meu filho, senta aqui. Você está vindo de onde? Ele: estou fugindo, sou escravo. O apóstolo Paulo: de quem? De um cara chamado Filemão. Aí o Paulo fala: é meu amigo. Na verdade, sou pastor dele. E você vai ter que voltar para resolver isso. Aí o apóstolo Paulo diz: você vai voltar, mas eu vou escrever uma carta para você. Eu vou te respaldar. E essa é a carta de Filemão. E o apóstolo Paulo começa: ô Filemão, recebe Onésimo aí, porque para mim ele é como um filho que eu gerei nas minhas prisões. Eu quero abrir um parênteses para te falar uma coisa aqui. O cara está preso, está amarrado, mas está gerando, né? Pastor, não existe cadeias humanas que possam impedir a gestação do ministério de alguém. Quando Deus decide pegar um garotinho como aquele ali e fazer ele gerar algo na terra, não tem ninguém que possa impedir que ele gere. Tá falando isso por quê, pastor? Porque nasci em família que não tem crente. Meu pai se matou dentro de casa quando eu tinha 4 anos. Minha mãe é espírita e católica até hoje. Na minha casa não tem nenhum crente, não tem nenhum pastor. Eu sou o primeiro crente da minha geração. Mas quando Deus decidiu fazer algo na terra, eu preciso de alguém para acreditar nisso aqui. Deus não precisa de um histórico bonito para fazer algo com ninguém. O que ele precisa é de um coração disponível. Quando eu encontrei com ele, ele falou: eu quero, e eu disse: eu também. Então vamos juntos, eu vou te usar para uma geração nova. Será que tem alguém que foi marcado por ele aqui? Pelo amor de Deus, quando Deus quer fazer alguém gerar, ninguém consegue parar. Eu lembro do dia que eu aceitei Jesus. Eu entrei naquela igreja. Quem me evangelizou foi um cara chamado Jason. Talvez seja por isso que eu demorei tanto a aceitar Jesus. Que ele ia na minha casa quarto domingo. Durante 3 anos eu mentia para ele, falava que não estava em casa. Um dia eu esqueci. Fui comprar pão na padaria, ele estava lá parado, encostado no balcão. Ele falou: tudo bem, meu jovem? Falei: tudo bem, Jason. Ele falou: você vai para a igreja comigo hoje? Falei: estou de bermuda, ele não tem problema. Ele falou assim: não posso perder essa oportunidade. Eu falei: e o pão? Ele falou: o pão já paguei, já mandei meu irmão levar lá para tua mãe. Falei: misericórdia. Entrei na igreja, pequenininha, devia ter umas 30 pessoas lá, e eles começaram a cantar em espírito e em verdade. Irmão, quando começou a dizer: Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, começou a mexer um negócio dentro de mim. Nunca tinha sentido aquilo. Virei pro Jesus e falei: estou estranho. Ele falou: tá sentindo o quê? Acho que eu estou passando mal. Ele falou: isso é Deus. Aí eu falei: o que eu faço, Jesus? Ele falou: quando o pastor perguntar se quer aceitar Jesus, você vai lá na frente. Eu falei: tá bom. Eu queria acabar com aquela angústia. Aí ele falou assim: 15 pessoas na igreja, pastor. Será que tem alguém nessa multidão, pastor, que queira aceitar o Senhor Jesus? Eu levantei a mão, falei: eu quero. Aí ele vem aqui, orou por mim, senti nada, irmão, não senti nada. Quando eu desci a ladeira da igreja, lá na comunidade, quando eu desci a ladeira da igreja, eu ouvi uma voz falando comigo: Miguel. Eu virei para o meu amigo e falei: fala. Ele: eu não falei nada. A voz disse: Miguel. Eu nunca mais esqueci. E ele falou assim: a partir de hoje, ninguém mais na tua casa vai se matar.
Teus filhos vão crescer, teus netos vão crescer, teus bisnetos vão crescer, a tua geração vai dar certo, porque não tem maldição hereditária que resista. Alguém que fez aliança com ele. Eu vim declarar sobre a sua vida, adolescente. Pode ter acontecido com teu avô, pode ter acontecido com teu pai, pode ter acontecido com os teus tios, mas você vai ser diferente. Se prepare para chegar onde o teu pai não chegou. Se prepare para chegar onde o teu avô não chegou, porque uma aliança com Deus prepara o teu futuro para algo extraordinário. Pastor, na minha casa todo mundo bebe, depois de você ninguém bebe mais. Pastor, na minha casa todo mundo é usuário de droga, depois de você ninguém usa mais. Pastor, na minha casa todo mundo entra para a igreja e se desvia, depois de você vai levantar pastor, vai levantar obreiro, vai levantar diácono. Pastor, lá em casa todo mundo começa projeto e não termina, depois de você pessoas vão se formar, empreendedores vão nascer, empresas vão crescer, negócios vão acontecer. Pastor, lá em casa todo mundo é depressivo, depois de você a alegria do Senhor vai entrar no meio. Eu preciso de alguém para acreditar nessa. Ei, se prepare, você vai chegar mais longe. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Então escute, aí ele escreve a carta e diz: ô Filemão, recebe Onésimo aí, preguei para ele, gente minha, é um filho que eu gerei. E ele diz mais, ele fala assim: porque antes para você ele era inútil, mas agora para você ele é útil. Irmão, vamos lá, a minha cabeça deu um nó, porque, vamos lá, como é que ele pode ser inútil agora que não é mais escravo? Como é que ele pode ser útil agora que não é mais escravo? Porque a tendência é o seguinte: quando ele é teu escravo, ele é útil, trabalha para você, colhe, planta, corre, faz o que você manda. Isso é utilidade. Mas Paulo está dizendo que é o contrário. Quando ele era teu escravo, ele era inútil. Mas agora que não é mais teu escravo, é útil. Eu falei: Senhor, como é que pode o cara ser útil agora se ele não vai trabalhar mais? E Deus falou comigo: presta atenção, Miguel. Filemão está perdendo um escravo, mas está ganhando um obreiro. Porque como escravo, a única coisa que ele ia ter é força física. Mas como obreiro, eles vão falar de coisas eternas. E coisas eternas nunca perdem validade. Aqui tem um princípio poderoso. E qual é, pastor? Tem coisas que você perde temporariamente para não perder eternamente. Sabe aquilo que saiu da tua mão e tu falou: perdi, perdeu, não, semeou. Porque no reino você não perde, no reino você semeia. Os lugares que você... Escuta aqui, adolescência, esse aqui é para vocês. Os lugares que você deixou de ir por causa de Deus, as pessoas que você não se relaciona mais por causa de Deus, os sites que você não acessa mais por causa de Deus, as esquinas que você não fica mais por causa de Deus, nunca foi perda de amizade, nem perda de desejo, nem perda de algo bom, mas foi uma semente que você semeou no teu futuro, porque as tuas renúncias estão mandando um recado para a tua história. Oh meu Deus, eu sinto ele aqui. Aquilo que você abandona por Deus pavimentou uma história de sucesso. Hoje você acha que perdeu, mas amanhã Deus vai dizer: por causa do que você fez lá atrás, eu vou realizar algo poderoso aqui na frente. Então escute, eu prego muito no nosso campo lá. Nosso campo tem, eu sou da DEVEC, tem 161 igrejas. Pela graça e misericórdia do Senhor, eu já fui em todas elas, nas 161. E algumas delas são em comunidades. E são as que eu mais gosto, são as que eu mais vou. Aí eu estive em uma, há um tempo atrás, que tinha uma escada. O carro nem ia lá, tinha uma escada. Eu subi. Eu devo ter subido uns 80 degraus, irmãos. Você acha que eu cheguei lá como? Cheguei lá passando mal. Uma senhora de 80 anos pegou na minha mão e falou: tá cansado, pastor? Falei: como é que essa mulher chegou tão rápido aqui, meu amigo? Aí subi, ela me puxou: senta aqui, pastor, respira, pastor. Aí um obreiro me recebeu, um obreiro desse tamanho, irmão. A mão dele parecia uma raquete. Ele apertou minha mão e falou assim: paz do Senhor, pastor Miguel Ângelo. Eu: paz, amigo. Aí ele: o pastor não chegou ainda, você pode tomar um café comigo? Eu falei: é claro, né? Sentei. Quando eu sentei na frente dele, pastor, ele falou assim: o senhor sabia que eu já fui preso? Olhei para ele e falei: uma ótima informação para você me dar aqui em cima. Obrigado. Estou muito confortável, muito obrigado, viu? Aí ele falou assim, aí eu estava lá, falei: vou pagar para ver. Eu falei: foi preso por quê, amigão? Ele falou assim: eu era líder de torcida de futebol. E um dia, num jogo, minha torcida brigou com uma outra, alguém morreu do outro lado. Eu falei: é mesmo? Ele falou: não estava nem lá. Mas minha esposa foi falar com a juíza
E a juíza disse, teu marido é fulano de tal? Ela falou, vai pegar 20 anos. Ele falou, pastor, eu fui para a delegacia, da delegacia eu fui para o presídio. Quando eu entrei no presídio, fui recebido por um homem baixinho, que apertou minha mão. Eu falei, meu amigo, para você todo mundo é baixo, né? Desse tamanho. Aí ele apertou a mão do homem, e o homem falou para ele assim, Pai do Senhor, varão. Ele disse, pastor, eu não sabia o que era varão, mas como ele apertou minha mão e me recebeu, eu sentei do lado dele. Ele começou a falar de Jesus para mim. Em 3 meses, pastor, eu estava convertido dos pés até o último fio da minha cabeça. E quando a minha esposa disse que eu ia pegar 15 anos, 20 anos, eu fui para o canto da cela, fiz uma oração e falei, se o Senhor me permitir, Senhor, sair vivo daqui, eu te sirvo o resto da minha vida. Irmão, nessa hora eu já estava chorando, porque eu não aguento. Aí o cara tá lá, ele me contando, ele falou, pastor, no dia do meu julgamento, a juíza ficou doente, veio um juiz substituto, pegou o meu papel e falou, fulano de tal, cadê? Eu levantei a mão, sou eu. Ele falou assim, aqui tá falando que você vai pegar 20 anos no papel aqui, ó. Ele disse, pois não, excelência. Ele falou assim, mas você vai pegar 2 anos. Riscou o 0 e falou assim, primeiro ano você vai e volta no regime semiaberto, vai trabalhar e vai dormir aqui. No segundo ano vou colocar em você uma tornozeleira eletrônica. Ele falou, pastor, eu fui para a igreja naquele mesmo dia. E depois que eu saí no segundo ano, que eu podia dormir fora, eu fui morar na igreja. Ele falou que foi consagrado a auxiliar de trabalho com a tornozeleira no pé. Só na Assembleia de Deus que a gente vê esse negócio. E ele disse, pastor, no dia de tirar a tornozeleira, eu cheguei empolgado na prisão, falei, pode tirar, é meu dia de ir embora. Ele falou que estava tirando, tinha um homem sentado numa cadeira com terno e uma gravata. Ele olhou para o cara olhou para ele e falou assim, você é fulano de tal? Ele falou, sou eu. Ele disse, você está indo embora hoje, né? Ele falou, é. Ele disse, você é o preso de número 1000. Ele de número 1000, ele falou, é. Ele falou, e daí? É porque o preso de número 1000, que alcança os requisitos, ele recebe um indulto do Estado. Ele falou assim, mas o que é indulto? Ele falou, indulto é perdão. Ele disse, para que eu quero ser perdoado agora, se eu estou saindo hoje? Eu tinha que me perdoar 2 anos atrás. Ele falou, você não está entendendo, eles vão apagar a tua ficha. Aí ele falou, você quer? Ele falou, eu quero. Aí botou o papel na frente dele. Quando ele botou o papel, ele falou assim, pastor, eu li o que estava escrito no cabeçalho do papel. Eu falei, estava escrito o quê? Ele falou, indulto da graça. Aí ele disse, assina aí. Ele assinou, pastor, assinei, esqueci, fui embora. 13 meses depois, deu vontade de ir à praia. Peguei carro emprestado com meu cunhado, desci a comunidade. Quando eu virei, tinha uma blitz da polícia. O policial mandou encostar, chegou perto da janela do carro e falou, te conheço de algum lugar. Ele falou assim, é possível. Aí o policial falou, você tem passagem pela polícia? Ele disse que olhou para a esposa, olhou para o policial, olhou para a esposa, olhou para o policial, falou, tenho não. Ele falou, me dá aqui seu CPF, seu documento. Pegou o documento e levou para o carro. Ele falou, pastor, ele ficou naquele carro uns 40 minutos. Ele deve ter consultado minha vida inteira. Daqui a pouco volta ele. Pega o documento e dá na minha mão. Falou assim, pode ir embora. Ele falou assim, tô liberado? Ele falou, tá, ficha limpa. Aí eu comecei a chorar, irmão, comecei a chorar. Antes do culto começar, eu chorando, ele falou, pastor, tá chorando por quê? Eu falei assim, é porque nós éramos iguais. Ele falou, como que nós éramos iguais? O senhor já cometeu crime? O senhor já foi preso? Eu falei, não, nunca cometi crime, nunca fui preso. Ele falou, então por que a gente era igual, pastor? E eu falei, porque nós estávamos destinados ao mesmo destino. O inferno seria a nossa morada, mas porque a graça que te alcançou, me alcançou. Quando o céu abrir e a trombeta tocar, é para lá que eu e você vamos. Oh, será que tem alguém que foi alcançado pela graça aqui? Você não merecia, eu não merecia, nenhum pastor aqui merecia. Era para estar todo mundo morto, indo para o inferno, mas a graça chegou para te dizer, adolescente, eu escolhi você, paguei um preço por você, e quando o céu abrir e a trombeta tocar, é para lá que você vai. Se tem alguém alcançado pela graça, faz alguma coisa, erga tuas mãos para o alto, dá um salto dessa cadeira, pelo amor de Deus. Só os que foram alcançados. Então, quando alguém disser para você, quem é você para pregar para mim? Conheço o teu passado, sei o que você fez. Diga para ele, eu também conheço, Deus também conhece, mas tá pago, né? Quando você for pregar para o teu colega da escola, para o teu amigo de infância, diga para ele, eu quero falar de Jesus para você. Ele fala, você andou comigo, fez isso comigo, fez isso, aquilo comigo, andou em tal lugar comigo. Eu andei e não esqueci não, mas lá em cima tem um mar chamado Mar do Esquecimento.
Quando você mergulha nele, apaga tudo. O preço está pago. A cédula que era de acusação contra você foi rasgada e pregada na cruz do Calvário. O inocente pagou um preço no teu lugar para você ter vida e vida em abundância. Isso não é motivo para você se alegrar. Eu não sei mais o que pode alegrar alguém nessa terra, porque você estava morto, mas agora quando o céu abrir, é para lá que você vai. Não existe diferença entre eu, você e Onésimo. Onésimo fugia de Filemão, nós fugimos de Deus. Onésimo encontrou com Paulo, nós encontramos com Cristo. Onésimo não tinha com que pagar a dívida dele, nós também não tínhamos. Paulo pagou a dívida dele, Jesus pagou a nossa. Paulo se tornou filho de Onésimo, nós nos tornamos filho de Deus. Onésimo voltou para casa para se consertar, e todo afastado, desviado que entrou hoje aqui, não vai sair daqui sem voltar para casa do seu pai. Pastor, mas é fácil para o senhor falar. Eu já te falei que eu nasci numa família complexa. O primeiro filho que nós tivemos, o senhor conhece mais a história da minha esposa do que eu, né? O primeiro filho que nós tivemos, ele é autista. Benjamin. Todo autista, irmão. Os irmãos da igreja queriam orar pela gente. Falaram assim, vou orar por vocês, porque... Eu falei, aí Deus falou comigo, irmão Miguel, não deixa orar não. Eu falei, por que, Senhor? Ele falou, porque eu não te dei um problema, eu te dei uma bênção. Eles têm uma característica, qual é? Todo autista é literal. O que você fala para ele, ele acredita. Outro dia eu fiquei com raiva, falei assim, vai ver se eu tô na esquina, ele. Eu falei, volta aqui, rapaz, não vai para lá não. Eu fui falar para ele que a gente ia viajar dia 7 de outubro, só que eu falei em agosto. Aí ele, tá faltando tantos dias, né, pai? Tá faltando tanto. Dia 7 de outubro ele estava em pé, 7 horas da manhã, arrumado na porta de casa. Eu falei, vai para onde assim? Ele falou, vamos viajar. Eu falei, não é agora não, tomar um café, né, assistir uma televisão. É literal. Minha esposa, muito crente, cria de Caetés, pentecostal, muito mais do que eu, acorda de manhã, dá um grito para Alexia e fala, Alexia, louvor pentecostal. Aí entra Lauriette, Chile Cavalhais. E o pior é que ela acorda às 5h20 da manhã, irmão. E ela bota esse negócio alto. Eu falo, tá aí, você não quer ser worship um pouquinho, não? Ela falou, não, de manhã... Falei, mas por que você bota alto? Falou, porque a casa tem que adorar. Falei, a casa tem que adorar, a casa não adora. Ela falou, a minha adora. Acho que ela aprendeu com alguém aqui, né? A minha tem que adorar. Aí, um dia, botou o som alto, o menino acordou. A Alexia não estava muito crente, colocou um worship lá. Estava tocando uma música de um grupo chamado Morada. A música dizia, ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. Uma música falando de Jesus. O menino sentou na mesa, com cabelo desse tamanho, ficou lá parado. Quando ele olhou para a televisão, Alex estava tocando a música, quando ele olhou, que a música falou assim, ele entrou em casa. Na hora que ele fez, literal, olhou para a porta. Ficou olhando para a porta. Aí ele voltou para a televisão. A televisão falou assim, ele está na mesa. Sabe o que o garoto fez? Puxou a cadeira, pastor. Aí a música diz, ele nos observa, ele levantou, ajeitou a roupinha, o pijama. Minha esposa falou, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? E ele falou, mamãe, calma. Ela falou assim, está acontecendo alguma coisa? E ele falou, tá. Ela falou, o quê? Ele disse, Deus está aqui. Eu ainda não tive coragem de falar para ele que Deus ressuscita mortos. Por quê, pastor? Eu sei lá, irmão. Esse menino entra no velório da vida. Pastor, qual é a probabilidade dele orar por um morto e o morto levantar? Quer saber o que eu acho de verdade? 100%. Por quê, pastor? É porque ele não duvida, irmão. Ele é literal, ele não quer saber por que morreu, não quer saber se Jesus quer curar, não quer saber se merece ressuscitar, ele só tem uma coisa na cabeça dele, qual é? Meu pai falou que morto levanta, então quando eu orar, ele vai ter que ficar de pé. Se eu estou pregando para uma geração de adolescentes literais, cadê meu baterista? Uma geração de adolescentes literais, para me ajudar a adorar a Deus aqui, erga suas mãos para o alto. Onde estão os literais? Pode passar céus e terras, mas as minhas palavras, ele disse, não hão de passar. Se tem alguém literal que entrou nesse congresso hoje, pelo
pelo amor de Deus, se manifeste de alguma forma e faça alguma coisa. Eu acredito literalmente que entrou doente, vai sair curado. Entrou preso, vai sair liberto. Entrou cansado, vai sair revigorado. Entrou desviado, vai sair convertido. Onde estão os literais do Caetés? Onde estão os batizados com o Espírito Santo? Onde estão aqueles que estão dizendo, não importa o que aconteça, eu creio no que eu ouvi Deus falar comigo. Pastor, ele é só um adolescente. Deus não precisa de um adulto para fazer uma obra. Ele precisa de alguém disponível. Onde estão os disponíveis aqui nesse lugar? Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Posso colocar aí? Cadê o louvor? Ó, louvor, nós vamos guerrear por 1 minuto para que pessoas sejam libertas aqui. Então eu preciso que vocês cantem uma música de guerra. Pastor, como é que é isso? Quando Senaqueribe quis invadir a terra de Israel, existia um profeta lá. Ele disse, chame o profeta porque eles são como gafanhotos. E nós somos poucos. E nem água a gente tem. E aí mandou chamar o profeta Eliseu. Eliseu veio e ele perguntou, o que a gente vai fazer? Eliseu, calma, não vamos fazer nada ainda. Tragam alguém que toca harpa. Tragam um tangedor. E quando a música começou a tocar, ele falou, cavem covas, porque vai vir tanta água que vão encher todas as covas que nós cavamos. O que isso quer dizer? A música atrai o Deus da casa e faz a gente vencer guerras. Como é que é o louvor que fala o teu nome é maior, o teu nome é mais alto, o teu nome é poderoso? Como é que é? É esse mesmo. Por quê? Porque é sob o nome dele que a gente vai vencer. Não é no meu, não. No meu você não vence nada, mas no dele você vence todas as coisas. Entenderam o que eu falei? Qual foi o que eu falei? Entenderam? É sobre todos. Exatamente. Feche seus olhos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Você pode dizer o teu nome? Seu nome, o seu nome é o mais alto. Teu nome é o maior. Teu nome é sobre todos. Tira os tronos. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, e santo, toda a criação. Santo, exaltado, eis, santo, santo pra sempre. Se tem povo de Deus aqui para declarar, e o teu povo? E o teu povo clama, santo, sim, ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Coral. Eu preciso de vocês agora. Eu preciso de vocês. Pastor, como assim? Vocês precisam cantar com 100% de entrega. Porque quando a gente canta alguma coisa, não pode ser 20%, não pode ser 50%, não pode ser 99%. Tem que entregar tudo. Porque quando você entrega tudo, a igreja recebe tudo. Então, vocês estão preparados para isso? Para guerrear por pessoas aqui?
Porque a gente não faz congresso só para pular. A gente faz congresso para despovoar o inferno e encher o céu de gente. Se essas portas ainda estão abertas, é para salvar, curar. E não é só para usar blusa. Não é só para cantar música. É para salvar pessoas. Estão preparados para isso? Governos e poderes, Coral. teu nome é sobre todos. Teu nome, teu nome. Teu nome Diga, é, diga. teu nome Vamos lá, é vamos. o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Diga os tronos. Os tronos e domínios, governos e poder. Oh, Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam que é santo toda a criação. Santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Se tem povo de Deus para declarar, e o teu povo. E o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, santo pra sempre. Alguém pode me ajudar a exaltar o nome de Jesus? Que caiam as cadeias nessa noite. Tudo aquilo que te amarra no mundo, os pecados que te prenderam até hoje, os traumas, os conflitos, eu dou uma ordem em nome de Jesus. Seja verdadeiramente livre. Os campos estão prontos. Aonde estão os arrependidos, os cheios, os transformados, os lavados, os remidos pelo sangue. Há poder no nome de Jesus. Pastor, eu ouvi essa palavra. Você ouviu? Então, ok. Faça o que você precisa fazer. O que, pastor? Volte para Jesus hoje. Não era nem para você estar vivo. Se você chegou aqui, é porque ainda existe um propósito de Deus na sua vida. Então faça um favor para o seu futuro. Volte para a casa do seu pai. Se tem hoje alguém, adolescente, jovem, idoso, ancião, criança, que está dizendo, pastor, Deus mexeu comigo, eu preciso voltar para casa. Peça licença da onde você está e venha para o altar, nós vamos orar por você. E Deus vai escrever o teu nome no livro da vida. Pastor, eu estou na galeria, não tem problema, espero você descer. Pastor, eu estou lá atrás, não tem problema, eu espero você chegar. Pastor, eu estou com vergonha, não tem problema, vença a vergonha e venha. Mas pelo amor de Deus, não perca a melhor e maior oportunidade da sua vida. Pastor, eu tenho que deixar um monte de coisa para ir para Jesus. Não funciona assim. Você não deixa coisas para ir para Ele. Você vai para Ele para deixar as coisas. Sem Ele, tu não deixa nada. Com Ele, tu abandona tudo. E abandona com alegria. Aonde está a primeira vida? Que precisa voltar para Jesus, ou aceitar Ele pela primeira vez. Você que nunca fez isso, pastor, nunca fiz, eu preciso fazer. Faça agora. Onde está você? Tem coragem de sair do teu lugar e vir para cá? Eu te espero, venha. Vença medo, vença conflito. Você trouxe ele ou ela? Você trouxe? Ajuda, diga, eu vou lá contigo. A gente volta junto. Eu te ajudo a voltar, mas por favor, não vá para casa sem Jesus. Essa é a maior e mais importante oportunidade da sua vida. Cadê o primeiro jovem homem para fazer isso? Cadê você, meu filho? Venha, eu te espero, venha, venha. Seja o primeiro mesmo, venha, eu espero você. Rompe essa barreira. Deus tem uma obra bonita para fazer na sua vida e na sua história. Já está vindo o primeiro? Isso, meu jovem. Que coragem. Que coragem. Tá vindo mais.
Isso. Vamos, louvor. Cadeias quebrar. A poder. Onde está a terceira pessoa? Que está dizendo, eu preciso fazer. Venha, corra. Venha pra cá. Cadê você? Aí em cima, aí atrás. Não tem mais tempo a perder. O nosso Jesus está vindo aí para resgatar os lavados e remidos. Caetés vai desaparecer esse dia. Os bancos ficarão vazios. Nós seremos arrebatados. Você não pode ficar para trás. Cadê você? Venha. A terceira. Cadê a terceira? Venha. Estou te esperando. Isso, venha. Todo mundo aí tá voltando para Jesus? Isso, venha. Isso, meu jovem. A poder no nome de Jesus. Há poder no nome dele. A poder no nome de Jesus. Não diga pra cadeia. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Eu posso ouvir cadeias sendo quebradas. Ouço cadeias quebrar. Isso! Que quebrem as cadeias! Ouço cadeias quebrando. Isso, minha jovem, venha. Ouço cadeias quebrando. Escute. Tá faltando gente. Tá com medo de quê? Tá preocupado com o quê? Há um Deus Todo-Poderoso que manda no céu e na terra e está dizendo, eu escolhi você para um propósito. Volte para casa. Isso, traga ela, eu creio. Tem você, tem mais alguém? Tem mais? Eu te espero. Eu tenho umas 13 minutos para terminar. Onde você está? Vença medo, vença conflito. Volte para casa, eu estou te esperando aqui. Naquele dia fui só eu. Levantei a mão e confessei. Cadê você? Ainda está faltando gente. Eu quero declarar hoje. No primeiro dia, hoje, primeiro dia. Segundo dia de congresso de adolescentes. Nós não vamos perder ninguém. Satanás vai ter que se rasgar, mas ainda tem gente que está ouvindo a voz do Espírito Santo. É por isso que eu gosto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta aí. Aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, ceiarei com ele e ele comigo. Abra a porta para Deus entrar. Cadê? Onde está? Está faltando gente. Eu espero você. Algumas pessoas matam 3 leões, outras matam 50. Mate a 50 e venha para cá. Pastor, eu acho que vão me julgar se eu sair do meu lugar. Vão não. Não vão não. Pelo contrário, ninguém aqui vai julgar você. Nós queremos nos alegrar contigo. É diferente. Quando tinha um homem no culto com a mão mirrada, Jesus disse, traz ele para o meio. E ele no meio, ele falou, agora estende a mão. Quando ele estendeu a mão, todo mundo viu que ele tinha um problema. Só que escute, as pessoas que viram ele entrar com problema, tiveram que ver ele sair curado. Você vem de um jeito, mas volta de outro. Quem te viu chorando, quebrado, arrebentado, vai ter que te ver voltar cheio do Espírito Santo de Deus. Então eu já vou terminar, mas eu preciso de mais. Aonde está você? Aonde você está? Por favor, não faça eu ficar aqui implorando para você voltar, porque Jesus é precioso. O culto não pode se estender por sua causa. A sua vida vale muito. Então volte. Tem mais alguém para fazer isso? Tem mais alguém? Tem mais um aqui? Isso, meu filho, venha. Venha. Isso. Você tem alguma dúvida que Deus pode pegar um jovenzinho desse, encher ele com o Espírito Santo e os eu declaro
tua vida, meu filho, que você viva o extraordinário de Deus, que Deus mude a tua história e através de você mude a história da tua família inteira, que toda geração reconheça que Deus colocou a mão sobre a tua vida e varabadará choraba. Eu estou sentindo a presença dele. Ei, se prepare para viver algo extraordinário e poderoso. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender o que Deus fez contigo hoje. Traga ele, isso. Eu tô querendo terminar, mas eu não tô conseguindo ainda. Cadê? Tá faltando gente. Cadê você? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Eu vou voltar a falar. Nós não fazemos congresso só para pular. A gente faz congresso para despovoar o inferno e encher o céu de gente. A maior missão da igreja não é pular no louvor, é salvar o perdido. É isso que nós fazemos da nossa vida. Foi por isso que eu virei para o prefeito e falei, eu não quero trabalhar mais aqui. Concursado 16 anos. Pedi demissão para pregar o evangelho. Alguém falou, você tá louco? Eu falei assim, agora é que eu entendi o que é viver para Deus. Tem mais alguém para eu passar para o pastor? Aonde você está? Mais uma? Isso, minha filha, venha. Isso. Deus também gosta daqueles que vêm nos 45 do segundo tempo. Cadê você? Dá para cantar santo, tá? Santo. Enquanto ele canta, vai vir mais alguém. Cadê você? Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, você? digno de louvor. Tu és e tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Vem mais um. Vem mais um. Eu passo para o pastor. Mas, por favor, não vá embora sem Jesus. Não faça isso. A sua vida está em jogo. Volte para casa, meu filho. Cadê você? Tem mais alguém com promessa, pelo amor de Deus, que não vai aguentar ficar longe. Arando isso, minha filha, venha. É a marca que ela carrega. Tem mais alguém? Tem certeza? Vou passar para o pastor. Enquanto ele estiver orando ou falando alguma coisa, você é livre para sair do seu lugar. Uma vez eu fiquei com raiva. Falei, hoje eu não vou para a igreja não. Era domingo de manhã. Sentei e falei assim, vou ficar em casa. Liguei a televisão, estava passando um programa, um negócio de Globo Rural. Nunca tinha visto aquilo, sentei e fiquei olhando. De repente eu vi um homem com um animal, um boi, e ele conversava com um repórter. Aí de repente ele pegou um ferro quente que estava na brasa, falou para o repórter, vou fazer agora. Chamou minha atenção, eu fiquei olhando. Ele pegou aquele ferro e colocou aqui do lado do boi. O boi não gostou, reclamou, deu coice. Quando ele acabou de parar de reclamar, ele virou para o repórter e falou assim, agora todo mundo nessa região vai saber que ele é meu. O repórter falou, por quê? Ele disse, porque ele carrega a minha marca. Você não tem para onde ir. Deus marcou você. Não adianta querer desviar, não dá. Você carrega a marca de Deus. Tem mais alguém para voltar para casa aqui? Cadê você? Tem ou não? Tem? Não tem? Vou passar para o pastor. Enquanto ele estiver orando. Tem? O que foi? Vai descer? A gente espera, não tem problema. Vou passar para o pastor. Enquanto ele estiver orando, você é livre. Deixa ele. Isso, minha filha. Enquanto nós estivermos orando, o pastor, você é livre
para sair do seu lugar e mudar a sua história, mas não vá para casa sem Jesus. Essa é a decisão mais importante da sua vida. Deus te abençoe.